da ONU se reuniu nessa manhã de sábado para iniciar os debates sobre eutanásia e pena de morte. Os debates começaram polêmicos, com fortes acusações entre China, Brasil, Estados Unidos, Suécia e Arábia Saudita. Vamos falar agora com a repórter Beatriz Lago para sabermos mais informações. Estou aqui com o delegado da China, do CDH. Visto que a China foi muito atacada nessa manhã de debates, principalmente pela Suécia, eu gostaria de saber o que você tem a declarar sobre a falta de transparência alegada pela Suécia. Sim, eu vou repetir meu posicionamento, que eu dei como resposta ao seu delegado da Suécia. Digo que a China, assim como todos os países que assinaram a Carta da ONU, detém de uma coisa chamada soberania estatal. Nós temos sim o direito de decidir o que vai ser transmitido ao nosso povo, o que vai ser transmitido para fora do nosso país. E quanto à acusação de falta de transparência dentro do Conselho de Direitos Humanos, eu alego que essa acusação foi extremamente desembasada, tendo em vista que todas as demais acusações de tortura não têm uma comprovação verdadeira e que seja compartilhada também pela República da China. E nós alegamos que a China, ela tem tentado ao máximo fazer o cumprimento dos direitos humanos, assim como de liberdade de expressão e o direito ao conhecimento da imprensa, que vocês têm muito bem aplicado aqui durante a cobertura do evento, mas torno a repetir que a acusação contra a falta de transparentabilidade, de transparência também, da China no Conselho de Direitos Humanos e na ONU como um todo, é desembasada e não é real. E nessa manhã de debates, eu percebi que vocês atacaram duramente a Arábia Saudita. E o delegado Pedro falou que preferia não comentar em relação ao adultério e penas de morte por homossexualidade. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a esse tema. É o seguinte, a Arábia Saudita tem pena de morte para crimes não hediondos e pelos direitos individuais, liberdades individuais de todos os cidadãos do planeta. A homossexualidade e o adultério não são crimes que caracterizam uma atividade que leve à pena de morte. E então nós interrogamos a Arábia Saudita e eu preferi nem comentar porque é algo tão lógico e que fere tantos direitos humanos que não precisava ser argumentado. E então a gente interrogou a Arábia Saudita e é isso. Estou aqui com as duas delegadas do Brasil, do Comitê CDH. Como visto no discurso de abertura do debate, percebi que o Brasil ele é contra a pena de morte, mas o que se observa são muitas clínicas clandestinas, com uma história citada pelo país da Suécia, a história de Maria. Eu queria saber o que vocês pretendem fazer para atenuar tal situação no país. Pretendemos redobrar a fiscalização a fim de diminuir a quantidade de clínicas clandestinas no nosso país. Muito obrigada. Beatriz Lago, para a Tribuna Diária. Já no Comitê de Direitos das Crianças, foram discutidas soluções para acabar com o recrutamento de jovens em diversos países. Houveram momentos de atrito, como a Alemanha, que trocou farpas com a República Democrática do Congo, acusando-a de dar um discurso contraditório. Acompanhe com o repórter André Vinícius. Estamos aqui com o delegado Gabriel Antônio, da CDC, representante da Alemanha. Quais serão essas medidas tomadas para acabar com o problema das crianças soldado? Primeiramente, o problema das crianças soldado exige um grande esforço por parte de grande parte dos países e todas as nações. Ou seja, todos os conflitos ao qual se originam aqui têm como sua gênese, na verdade, governos corruptos, grupos paramilitares, organizações criminalistas, grupos extremistas e terroristas, na qual os governos a qual sustentam não fazem nada a respeito. A Alemanha se prostra a questão totalmente diplomática, a questão dos investimentos em políticas sociais para esses governos, de forma a que as crianças envolvidas nesses conflitos, que são levadas de forma inconsciente e sem opção, sejam levadas de forma consciente social, de volta às suas casas e que sem qualquer tipo de esforço ou impunição, a curto prazo, nenhum tipo de envolvimento militar, já que essas crianças estão lá dentro desses conflitos. E qual a sua opinião sobre a República do Congo? Muito bem, a República do Congo alegou há um pouco que
a Alemanha é um país que é extremamente arbitrário, né, em relação às políticas das crianças. Mas vale ressaltar que o Congo, país tão corrupto, país tão arbitrário em relação à população, quer criticar a Alemanha, um país que tenta assegurar ao máximo os direitos aos seus cidadãos e os direitos humanos a todas as nações do globo. É de extrema hipocrisia ressaltar que a Alemanha esteja de uma forma despreocupada e hipócrita. Na verdade, nós estamos aqui de forma a assegurar qualquer tipo de direito a essas crianças. Muito obrigado. Estamos aqui com Maria Clara, representante da República Democrática do Congo, da CDC. Qual a sua opinião sobre a Alemanha? Eu acredito que a Alemanha tenha boas propostas para mim, seja um bom país, só que ela é muito contraditória, querendo me atacar na situação de recrutar crianças, sendo que o seu passado condena em questões de direitos humanos. Então, está havendo uma controvérsia porque eu preciso da ajuda dela, só que os nossos interesses estão batendo de frente. Muito obrigado. Na GNU, conseguiram superar as divergências e chegaram a um consenso sobre o fato. Todos os países concordaram com a iniciativa de reprimir o terrorismo. O ponto alto da primeira reunião foi a declaração da delegada do Afeganistão, Emily Kelly, que sugeriu a apreensão, a busca e a morte de terroristas. Sobre a questão da falta de autossuficiência dos países ocidentais, a delegada da Líbia deu sua declaração à nossa repórter Paula Seles. Uma proposta da AGNU foi feita a partir dos Estados Unidos e da Liga Árabe. Eu estou aqui com a representante Antônia Ellen, da Líbia, e eu queria saber qual foi a proposta apresentada pela Líbia para que chegue ao consenso da AGNU nesta manhã de sábado. Os Estados Unidos fez uma proposta para nós, do Estado Islâmico, dizendo que a gente não tinha defesa autossuficiente, sendo que eles mesmos têm ataques diretos terroristas, como o de 2011, como aqueles 50 mortos na boate lá. E eles não tinham meio que o direito de falar isso. Então nós nos reunimos e entramos em um consenso, nós da Liga Árabe. O Interpol, que propõe a união dos Estados Islâmicos para defender o terrorismo. Muito obrigada. Paula Seres para o Tribuna Diária. A delegada da Alemanha, Natália Lazari, por várias vezes acusou o Brasil de não interferir efetivamente contra o terrorismo. A delegada Fernanda Assen respondeu dizendo que prefere não interferir efetivamente em outros países e sim se proteger contra ataques terroristas. E no comitê da CSNU foram discutidas as disputas territoriais do Mar do Sul da China. Vietnã e China trocaram acusações e os Estados Unidos pediram a desmilitarização do território e a devolução das terras por parte da China. A Rússia acusa os Estados Unidos de hipocrisia, já que ele cometeu o mesmo ato no passado. O Canadá foi criticado pela China sobre seu posicionamento e também foi atacado não apenas pela Rússia, como também pelo Vietnã, que desviou o tema central da reunião. Agradecemos a audiência e até a próxima edição do Tribuna Diária. Até!